Olá pessoal, meu nome é Euriale Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Estamos agora na 4ª temporada e esta é uma temporada que nós temos muitas novidades. Mas antes de contar um pouco mais sobre estas novidades, eu vou passar a vinheta do nosso vídeo bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Nessa temporada, nós temos novos patrocinadores e um patrocinador que continua conosco desde a 3ª temporada, que é a Nexcore, que agora continua conosco nesta 4ª temporada. E a Nexcore apresenta soluções de Omnichannel e vamos conhecer um pouco mais sobre esta solução. O nome a gente já deu, Nexcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. Nesta temporada, nós temos 2 novos patrocinadores muito especiais, que é a DNK, com soluções de URA, soluções de voz e um portfólio incrível para auxiliar e transformar o seu contact center. E também a Vocalcom, com uma solução 360 que pode transformar todo o atendimento de seu cliente na sua empresa. E vamos conhecer um pouco mais sobre a Vocalcom numa vinheta bem rápido e já voltamos com a nossa convidada do dia. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, que é a Débora, uma profissional incrível, e vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória e quem é a Débora. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco e para que todos os nossos ouvintes ou quem está nos assistindo te conheça um pouco mais, se apresente, conte um pouquinho da sua história profissional. Obrigada, Euri, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. E falando um pouquinho de quem sou eu sou superintendente de canais de atendimento de uma seguradora multinacional, com bastante força na distribuição do varejo. Tenho uma carreira pautada na indústria financeira desde sempre e há 5 anos me desafio no setor de seguros. Dentre as áreas que passei, eu falo de estratégia e inovação. Trabalhei na área comercial também, na distribuição de seguros pelo varejo e assumi mais recentemente o desafio de conduzir os canais de atendimento da seguradora. Muito feliz aqui com a proposta e gostaria de compartilhar com vocês as experiências. Vamos juntos trazer muito conteúdo para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. E para iniciarmos essa conversa e contextualizar, nós temos bastante gente que está iniciando na carreira. E para colocarmos todos na mesma página, o que é a experiência do cliente, o que é o Customer Experience que todo mundo está falando? O Customer Experience é, na verdade, o foco que a gente dá nas passagens do cliente, nos desejos do cliente, como é que ele se relaciona com a nossa empresa, com os nossos produtos. É o olhar zeloso pelas tendências de comportamento desse cliente que a gente está atendendo. Bacana. E como você visualiza a maturidade do Brasil sobre as experiências que são proporcionadas pelas empresas? O Brasil ele vem falando desse tema há já algum tempo, mas eu creio que a gente esteja assim numa fase de juventude. Nós não atingimos ainda a maturidade, porque não é algo fácil, não é algo trivial para se aplicar. Eu acho que as empresas já estão muito focadas em fazer as avaliações, em ouvir os clientes, mas é um processo muito longo, né? E é recorrente.
A gente sempre tem que ouvir o cliente, ajustar processos, voltar a ouvir o cliente de novo. E são todas as etapas que a gente precisa ouvir. É desde a venda até a finalização de um atendimento, no nosso caso, de uma seguradora, né, de um caso de sinistro, até o encerramento de um contrato. São todas as etapas. Então, eu vejo que as empresas elas têm muito interesse hoje em ouvir o cliente, em atender, estão atentas às mudanças de comportamento dos clientes. E tanto que a gente vê perguntas, né, de satisfação. Você vai a um laboratório, você recebe uma pesquisa de satisfação. Você vai comprar um carro, vem uma pesquisa de satisfação. Então, eu acho que a gente começou. Eu acho que a gente está já num bom caminho, mas não estamos maduros ainda, porque a gente ainda tem muito o que fazer em termos de materialidade dos processos. Concordo, né, com essas colocações. Acho que a gente tem falado muito sobre experiência. Hoje é um tema que é familiar para as empresas, mas ainda não aplicada internamente por todas elas. Então, existe uma curva ainda de maturidade para que isso se torne tangível dentro das empresas e que isso se torne tangível e sentido por todos os consumidores. Afinal, receber só uma pesquisa é um passo, mas tratar a pesquisa é um outro passo mais importante até do que fazer a pesquisa, muitas vezes. Exatamente. E tem a questão de, quando você recebe uma notícia ruim, né, uma avaliação ruim, a gente tem que voltar com esse cliente e entender o que de fato aconteceu. Essa é uma prática que na nossa empresa nós fazemos, tá? Nós mapeamos aí os diversos pontos de contato e todas as vezes que nós temos respostas ruins, nós ligamos para os clientes para entender o que foi essa experiência ruim, para que a gente possa corrigir o processo. E esse é um passo muito importante, né? Hoje, como transformar clientes em fãs e tornar esta experiência uma forma encantadora. E é impossível fazer isso se não tivermos uma jornada mapeada, se não tivermos todos os touch points estruturados. Quais são os momentos adequados para fazer esta pesquisa e como você visualiza a questão de mapear as jornadas e a importância disso em todo o elo da experiência do cliente hoje? Esse mapeamento da jornada, ele é super importante, porque o cliente ele pode estar satisfeito com a compra, mas no primeiro atendimento que ele recorre, aí ele fica insatisfeito. Aí você tem uma correção para fazer. Pode ser que ele passe bem por esse outro ponto de contato, mas tem uma outra demanda em que ele vai criticar. Então, é super importante. Os clientes, depois da pandemia especialmente, eles estão muito mais exigentes. Todo mundo tem suas crises de ansiedade, o cliente é ansioso, ele quer um atendimento rápido, ele quer um atendimento eficaz e a gente precisa estar conectado com isso. Isso tudo a gente consegue saber se a gente fala com esse cliente o tempo todo, se a gente mapeia a satisfação dele o tempo todo. Jornadas de clientes têm que ser conhecidas, né? O primeiro ponto aqui para a gente construir, né, a experiência do cliente. Se eu não sei os pontos de contato, se eu não consigo mapear isso, é difícil depois você fazer as avaliações. Quais são os momentos certos, né? O que de fato é relevante? Quais são os pontos de atrito que você precisa atuar se você não tem um mapeamento? Exatamente. E aí, para a gente dar as prioridades, né? Quais são os pontos que a gente precisa priorizar nessa relação com o cliente? Ponto. E você colocou um ponto importante, né? Quais são os momentos a serem priorizados? E muitas vezes, para solucionar estas situações de atrito ou as oportunidades, requerimos alterações de processo, requerimos alterações de capacitação, alterações de tecnologia e uma série de ações. E muitas vezes os investimentos de CX ainda são vistos de uma forma com que a importância não é a devida. Então, esse gestor hoje ele ainda tem uma grande dificuldade para aprovar investimentos em experiência. Muitas vezes ele ainda é visto como custo, na verdade, não como investimento, que é a gente volta ao ponto da maturidade do mercado. E quais dicas você daria para estes profissionais que estão neste desafio, né? Estão com as jornadas, estão com os pontos de atrito e precisam convencer muitas vezes a empresa, evangelizar dentro da empresa o quanto que aquilo é importante? Bom, os indicadores de satisfação são relevantes para convencimento sempre, né? Mas eu acho que a dica principal aqui é combinar com outro tema bem atual, né? Que é a metodologia ágil. Então, quando a gente vai fazer a aprovação de um projeto, vamos fatiar, né? Vamos fazer em etapas que a gente entrega uma parcela, a gente testa, corrige, gasta pouco. Se a gente errar, a gente gastou pouco errando. Erra, né? Rápido, corrige rápido e arruma o prumo. Exatamente. Então, eu acho que a
a dica aqui para essa experiência ser aprovada mais rapidamente é fazer investimentos pequenos, fatiados, né, com a metodologia ágil especialmente. Porque realmente, se a gente fizer um grande projeto, esperar chegar ao final, talvez quando chegar no final o cliente já mudou o comportamento de novo e aí o investimento foi inútil, né? Então, na minha opinião, o ágil é o mais relevante na experiência. Importante dica, hein, pessoal? Vamos fatiar os projetos, porque isso torna realmente isso mais fácil para você aprovar os projetos e trazer um resultado mais rápido. Se você traz um resultado mais rápido, você consegue evangelizar e conquistar as outras áreas de que realmente isso vai valer a pena. E como especialista, a gente sabe que sempre vai aprimorar ou a experiência ou a reputação. E muitas vezes isso até mesmo o valor financeiro de marca ou uma redução de churn. Então, pessoal, uma dica muito importante aqui da Débora, já anota aí no seu caderninho. E agora falando um pouco sobre a experiência do cliente no mercado de seguros. Como que é levar a experiência no mercado tão particular? O mercado de seguros é um pouco diferente, né? É um mercado muito intermediado. Todas as vendas são feitas por corretores ou por varejos, assessorias. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de chegar no cliente, né? Porque é um cliente compartilhado. Mas o mercado de seguros, que é bastante conservador também, despertou aí para esse tema da experiência do cliente há alguns anos. E a gente vem conseguindo fazer boas parcerias com essas empresas, com esses corretores, para a gente entender desde o momento da venda até o restante final, né? O momento do sinistro, o momento de um pagamento. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto, mas é super desafiador conseguir a experiência do cliente nesse momento que a gente divide o cliente, né? Mas no pós-venda, de modo geral, a gente consegue bastante contato e é ali que a gente começa a ter mais fortaleza, né? A gente consegue estruturar, porque a compra de um seguro é relativamente simples. Agora, quando a gente testa a experiência, de fato é no momento mais sensível dele, né? Um momento sinistro em que ele bateu um carro, o carro foi roubado, um acidente. É um momento que ele está abalado muitas vezes. São momentos muito sensíveis. Então, para as seguradoras, essa questão do customer experience é muito relevante. A gente vai pegar as pessoas sempre em momentos muito sensíveis. Eu citei aqui o seguro de automóvel, né, que é um dos mais conhecidos, mas nós temos fortaleza muito grande também no mercado de celulares, né, de eletrodomésticos, que a gente tem casos em que a pessoa com criança pequena em casa ou pessoas doentes ficou sem geladeira e a gente precisava rapidamente atender, fazer uma troca de uma geladeira. Como é que você fica sem geladeira hoje em dia, né? A gente pode ficar sem fogão, mas sem geladeira é difícil. Exato, ainda mais que continuamos em modelos híbridos, muitas famílias, né? Exato, e tem o pior de todos, né? Que é quando a gente perde um ente querido na família. Então, muito sensível. Nós sempre vamos ter momentos muito sensíveis com os clientes, momentos muito de dor, e é super relevante a gente entender esse cliente, acolher. O acolhimento eu acho que é a palavra-chave para o mercado de seguros. A gente precisa levar acolhimento e aí o desafio é grande, porque às vezes a gente está no contato direto, falando pessoa a pessoa, mas às vezes a gente está num contato digital. Como é que esse digital se torna humanizado também, né? Mas o mercado de seguro vem bem. Eu acho que a gente despertou aí e estamos tendo boas experiências com clientes aqui. Muito trabalho ainda para ser feito, viu? Muito trabalho. Clientes, né? Nós temos um fluxo de melhoria contínua. Então, quanto mais nós aprimoramos, mais descobrimos oportunidades a serem aprimorados dentro da jornada, né? Eu sempre falo, gente, jornada não é um quadro bonito, estático. Ele não é um quadro decorativo, ele é um organismo vivo. Exato, e as pessoas mudam, e aí os processos precisam mudar, né? E hoje mudam assim, muito rápido. Muito rápido. E tem a questão das tecnologias também que mudam muito rápido. A gente precisa estar conectado. A tecnologia, ela é muito relevante para a experiência do cliente. Ela coordena todo o back-office, né? O por trás das câmeras, né? Então, uma grande companhia, ela é fundamental para você ter justamente o elo dos indicadores. E como que você visualiza dentro do seu segmento e as recomendações de quais são esses indicadores importantes para que outros gestores do segmento observem e olhem estes indicadores. Quais são os indicadores chaves que você dá uma dica ali para quem está começando a fazer um CX na área de seguros?
Acho que de todos os indicadores eu destacaria 2, que pelo menos no nosso mercado eu acho bastante importante. O primeiro, que é a pesquisa de satisfação a cada touch point, né? Então a gente está conectado aí com a satisfação do cliente. Existem várias metodologias, acho que uma das mais comuns é o TNPS, né? Que é uma metodologia até que dura, né? Mas eu acho que ela é muito boa porque nos exige mais, né? Faz com que a gente pense melhor ainda, né? E eu diria também que a questão de tempos de atendimento é muito relevante. O cliente, como eu disse, ele está bastante ansioso hoje em dia. Ninguém tem tempo para ficar esperando um atendimento, ninguém tem tempo para ficar, poxa, minha geladeira quebrou, eu preciso ser consertada rápido, meu carro quebrou, eu preciso... no meio da marginal. Me dá uma solução, não dá, tem uma reunião, vou deixar o carro aqui. Então, eu acho que os tempos em que a gente faz o atendimento também são muito relevantes, os tempos da jornada. Então, mapeie a jornada e mapeie os tempos que o cliente leva em cada uma dessas jornadas. Eu acho que isso é fundamental. Eu tive uma gestora, logo no começo da carreira, que ela chamava o tempo médio de atendimento de índice de paciência. Ah, perfeito. E dentro do call center, né, ela falava assim, para mim, para vocês pode ser um índice de paciência, né, para o paciente, para o cliente, enfim. Mas para mim é um índice de inconformismo. Porque se ele está num momento sensível e ele ainda tem que esperar, e ainda eu faço ele esperar, para mim isso não existe. Então é um momento ali do cliente realmente entender o comportamento, entender este momento e o quanto tempo esses segundos ou esses minutos fazem diferença no encantamento. E é importante cumprir promessas. Tá? Fundamental para a confiança. Se eu prometo resolver em 5 dias, eu tenho que resolver em 5 dias. Eu acho que cumprir as promessas é algo que a gente não pode deixar de cuidar em hipótese alguma. Não, ainda mais no mundo ansioso. Então, o consumidor hoje, ele espera o mínimo que você cumpra o que você prometeu. Exato. Se fizer melhor, ok, encantamos, mas no mínimo cumprir o prometido. Cumprir o prometido. E aqui nós estamos indo, né, para um ponto de desafio de carreira. Vamos falar um pouquinho da Débora, né? Conta um pouquinho qual foi seu maior desafio de carreira, ou aquele caso que te deu um friozinho na barriga. Lógico que quem trabalha com atendimento, a gente tem algumas resenhas, né? Várias resenhas ao longo da vida. Mas conte um desafio da Débora. São muitos, né? Uma longa trajetória aí de mais de 35 anos de carreira, mas eu destacaria esse último exercício meu, que é dentro da operação de atendimento. É algo que eu nunca tinha atuado e estou com o call center, né, que a gente fala. Então, essa área é desafiadora porque eu digo que é 50% gente e outros 50% também é gente. Então, tem 50% de clientes para a gente olhar a experiência do cliente, atender bem, encantar. E, ao mesmo tempo, eu tenho os outros 50% que é cuidar das pessoas que estão com a gente, que é tão relevante quanto olhar para o cliente, porque se eu não cuido das pessoas que estão comigo, elas não conseguem cuidar dos meus clientes. Então, é um desafio grande, é uma equipe gigante, eu nunca tive uma equipe tão grande, mas é muito gostoso, eu sou muito feliz com esse desafio. A gente está fazendo trocas significativas de infraestrutura, a gente está fazendo campanhas motivacionais, a gente está embarcando aqui com tantas ações boas que o frio na barriga assim, já está passando, agora já está começando a virar diversão. Que legal. E é um ponto muito importante, eu destaco aqui, pessoal, se não cuidarmos das pessoas, as pessoas não cuidam dos nossos clientes, que também são pessoas. E essa é uma frase que eu deixo aqui de destaque da Débora, muito importante. Olha quantas dicas ela está trazendo para vocês aqui. Muito importante essa consideração, é um diferencial muito grande e é um índice de maturidade de vocês em cuidar das pessoas para que elas possam cuidar dos clientes, né? Então, parabéns pela ação, esse é um ponto realmente de muita relevância no nosso mercado e levarmos isso adiante para ser exemplo e referência para outras empresas é muito importante, realmente. E nós vamos agora para um desafio final. Deixa um recado, uma mensagem para quem está começando nessa carreira, para quem está embarcando na área de CX, agora nessas considerações finais. Bom, eu diria que tecnologia é importante para a gente fazer um bom atendimento. Pessoas que atendem também são relevantes. Mas o que eu queria destacar é que a gente não fique refém de uma tecnologia. Partam sempre da dor do cliente
e simplifique ao máximo. Não fique achando que eu preciso ter um aplicativo para atender o cliente. Não, você não precisa. Você precisa resolver a dor do cliente. Foca na dor, foca na experiência. E aí as tecnologias estão aí para nos servir. Tá? Eu acho que o ponto principal é assim, parte da dor e depois ver quais são as soluções. Que a gente costuma primeiro ver as soluções para ver se elas se encaixam em alguma dor. Não, é o contrário, gente. Parte da dor. Parte da dor. E um ponto importante esse, que pessoal, mais uma dica de ouro, hein? Que é mapear os processos para entender a dor, entender o consumidor, entender quem é o consumidor, a persona, a jornada, olhar o ponto de atrito, aí sim embarcar a tecnologia. Exato. E eu costumo dizer, e eu já falei isso em episódios anteriores, que a melhor tecnologia é aquela que resolve a dor do cliente. Exato, e de forma simples e eficaz. O cliente, ele quer simplicidade. Não importa a bagunça que está na cozinha, mas o prato tem que vir simples, bonito, quentinho, gostoso. Tá? Exatamente. E rápido hoje, por conta da ansiedade que todo mundo deseja, tem que ser rápido. Débora, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, dedicar esse tempo, vir pessoalmente, gravar aqui conosco e trazer um conteúdo tão rico, tão cheio de dicas para todo mundo que está começando, não só na área de CX, mas quem está atuando na área de seguros também. E mais uma vez, parabenizo pela rica trajetória, por todo esse desafio. Então, quem está assistindo no YouTube consegue ver o brilho nos olhos, que ela quase se emocionou quando ela falou da equipe, mas eu deixo aqui o relato para quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, que realmente ela quase se emocionou. E isso é lindo de ver quando a gente vê um profissional de experiência do cliente se emocionando quando fala com amor da equipe. Então, mais uma vez, parabéns por toda a trajetória e deixo aqui um espaço para você falar os agradecimentos finais e a gente caminhar aqui para o final do nosso episódio. Euri, obrigada pelo convite, estou super honrada de estar aqui com você. Parece simples ficar falando, né? A gente tem tanta experiência, mas na hora de traduzir isso em poucas palavras é complicado. Mas super obrigada pelo convite, estou muito honrada. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Lembrando que nessa temporada nós estamos com 3 patrocinadores especiais, que é a Nexcore, a DNK e a Vocalcom. E eu vou deixar o link dos nossos patrocinadores aqui nos comentários, tanto do vídeo quanto da plataforma de áudio, para você acompanhar também todas as nossas novidades. E não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais do Portal Customer, do Comitê de Clientes e também vamos deixar todas as informações para você seguir-nos nas nossas redes sociais aqui no link da bio e também nos descritivos dos vídeos quando colocarmos nas redes sociais. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento, experiência e sucesso do cliente e esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.